Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo. Antigamente, o autismo recebeu vários outros nomes, eram divididos em vários tipos, e hoje em dia a gente tem o transtorno do espectro autista. Você conhece? Já ouviu falar? Vamos conversar um pouquinho? Então vamos lá. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete crianças antes dos 3 anos de idade, né? E que afeta o seu desenvolvimento de comunicação social e o padrão de comportamento. Nos critérios mais recentes, a comunicação, a linguagem é até menos importante. O mais importante é o comprometimento social e o padrão repetitivo de comportamento, então padrão restrito de comportamento. Crianças que têm hábitos muito repetitivos, sempre daquele jeito, do jeito dela, sempre do mesmo jeito, que muitas vezes fazem birras muito importantes se mudar a rotina dela, né? Que podem, né, ou não ter uma restrição alimentar ou uma restrição tátil até, né, que a gente chama das disfunções sensoriais. Então, muitas vezes se incomoda com pisar em areia, pisar na grama, toalhas felpudas ou texturas que incomodam, até a textura do alimento. Então, não come coisas pastosas, não toma sopa, só come coisa crocante ou só come de uma marca, sempre daquele jeito, se mudar o copinho não toma, né? E crianças que têm uma dificuldade de interação com os amiguinhos da escola, que têm uma dificuldade de olhar quando é chamado, que parece que vive no mundinho dele, né? É tudo muito variável, né? Como o próprio nome diz, é um espectro. Então, você tem quadros, desde quadros leves até quadros mais severos, e nos quadros severos você tem todos os sintomas muito mais nítidos, muito mais fácil de observar. E nos quadros mais leves, muitas vezes chega a causar dúvida. Uma criança agitada, com mania, que faz muita birra. Nossa, mas será que ele tem algum problema? Será que ele é hiperativo? Só que você vai ver, essa criança não brinca direito, essa criança não entende brincadeira de faz de conta, ela só faz na escola aquilo que ela quer, né? Se ela não gosta, ela não faz, ela sai da sala, né? Não tem muita crítica social, não entende as regras das brincadeiras. Tudo isso é importante avaliar, né? E é muito importante a gente ter claro que, embora cada criança tenha a sua época de desenvolvimento, existem datas de corte em que eu espero que ela tenha alcançado um desenvolvimento X, e se isso não aconteceu, eu sou obrigada a investigar. Por quê? Porque existem crianças que amadurecem um pouquinho depois e depois não tem nada, são crianças normais que vão estudar, trabalhar, ter vida social, tudo normal. Mas dentro desses atrasos de aquisição dos marcos de desenvolvimento, de linguagem social, de aprendizagem, você tem problemas de atraso e que, se você não investigar, você também não vai tratar. E quanto antes eu trato, melhor a resposta. Antigamente o autismo tinha muito estigma porque não se fazia muita coisa com eles e eles acabavam sendo crianças que moravam em casa para sempre e tomavam medicações, às vezes sedativos para controlar, e pouco se fazia. Hoje em dia tem muita técnica terapêutica, né, com grupos em que incluem vários profissionais, neuropsicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, todos com habilitação para trabalhar com autismo, que vão capacitar essa criança para uma vida muito melhor, né? A gente percebe uma incidência muito grande. Hoje em dia, nos Estados Unidos, se diz de 1 para cada quase 60 pessoas, né? Cada 60 crianças, uma seria autista, sendo que a incidência é muito maior em meninos, por isso que o dia do autismo é dia azul, né? Mas existe em meninas, e às vezes em meninas é mais difícil observar e passa mais batido o diagnóstico. O que tem aumentado muito são os casos leves, os casos muito graves, que geralmente são associados
as síndromes genéticas, malformações cerebrais, epilepsia, algumas limitações motoras também, esses a gente não vê um aumento tão grande. Mas os casos mais leves, leve a moderado, aumentou muito. E não se sabe até que ponto, por questões de toxicidade ambiental ou mesmo alteração genética por pais mais velhos, por alterações nossas genéticas decorrentes de substâncias tóxicas que a gente tem contato, seja por produtos químicos que a gente usa ou mesmo na alimentação, né? A questão é que aumentou. A gente precisa estar atento a esse diagnóstico e saber que se o meu filho, o meu conhecido, não está desenvolvendo a linguagem ou não está brincando adequadamente com as crianças, ou ele fica muito isolado, eu chamo, não me atende, será que ele escuta direito? Eu tenho que investigar. A partir de 18 meses de vida já é possível a gente fazer essa avaliação e entrar com uma intervenção. Não é em uma consulta que a gente vai dar o diagnóstico, né? Mesmo porque são necessários exames complementares, existem doenças de saúde, tanto física quanto de ordem neurológica, que simulam os sintomas de autismo, mas são outras coisas, né? Então a gente precisa dos exames para tratar essas eventuais intercorrências que podem estar simulando um autismo e não ser. Então, e fazer a avaliação multidisciplinar com as terapeutas, com todo mundo, desde que sejam habilitados para autismo, né? Muitas vezes as escolas estão percebendo isso e a gente precisa perder o medo de conversar, perder o medo de perguntar, de ir atrás. Quanto antes eu ajudar, melhor essa criança vai ficar, né? E saber que nem tudo que parece é, né? Parece que é autismo, mas não é. Ou, parece que não é, mas é. E se eu não usar a metodologia adequada de ensino, né, para aquela criança voltada para autismo, ela não vai render na escola. Ela não vai ter um bom rendimento social. E muitas vezes lá na adolescência ou na vida adulta, ela vai ter um quadro depressivo, ansioso, porque não consegue se relacionar, ou porque não consegue emprego, porque muitas vezes, embora seja bom aluno, não passa na entrevista. Então, assim, é importante diagnosticar, é importante tratar, né? Autismo tá aí, né? 1 para cada 60 é muita gente. Com certeza tem alguém que a gente conhece com autismo que está precisando de ajuda e menos preconceito, mais conhecimento para poder evoluir bem, né? E também é muito importante estar atento aos profissionais que não são tão éticos e que se aproveitam do desespero das famílias para propor tratamentos, terapias que não são cientificamente comprovadas, que não são adequadas, colocando até em risco a vida delas. Então, procure alguém que entenda o que está fazendo, que conheça, que saiba trabalhar com o assunto. Cuidado com promessas milagrosas, né? Tem tratamento, mas não existe cura ainda. Então, é preciso buscar conhecimento. Procure um bom profissional na sua cidade, alguém que você tenha referência, que saiba trabalhar com autismo e vamos ajudar, ok?